Então, vamos a nossa apresentação de hoje. Muito boa noite para aqueles que estão chegando agora, né? Gente, como eu disse, esse tema é tema de seminário. Claro que eu não sou seminarista, né? Apresentador de seminário espírita, mas é um tema assim bastante profundo e eu vou tentar hoje colocar de uma maneira direta, bem simples, né? De forma que todos possam entender a mensagem. Na verdade, essa preleção, essa reflexão que eu faço com vocês, nasceu de uma palestra que eu fiz há muitos anos atrás, de um tema que eu, até daquele dia em diante, eu tenho um pouco de cuidado para fazer. É uma palestra sobre o aborto. E me pediram, né, falaram, ó, a gente queria uma palestra sobre aborto, estava na época um tema, daquela mudança da lei, né, que estava no Congresso. E aí eu preparei tanto a parte científica quanto a parte espiritual, a parte espírita. E eu percebi que durante a apresentação, principalmente quando eu entrei na questão espírita, espiritual, uma pessoa na plateia, na assistência, chorava muito, muito. Eu até me desconcentrei um pouco, eu confesso para vocês, né? E chega numa hora que você tem que falar realmente as consequências, né, desse ato do aborto, né? Enfim, terminei a preleção e aí a pessoa me procurou, né? E eu já imaginava o que ela ia falar. Realmente ela falou, olha, quando eu era jovem, já era uma senhora já, né, bastante madura, né, tinha constituído uma família, eu a conhecia, eu a conheço, né? E ela falou, olha, quando eu era jovem, eu tive um caso, explicou tal, né? E por uma série de circunstâncias eu tive que praticar esse aborto, essa interrupção da gravidez. E as consequências, pelo que você me falou, são danosas e tal. Bom, na hora, né, que a gente falou, nós abordamos o tema da lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E eu falei, olha, mas tem a misericórdia divina. Conversei bastante com ela no fim, até ela ficou um pouco aliviada. Mas só você falar da questão da misericórdia divina não é suficiente, né? A gente fala lei de ação e de reação, tem muita gente que ainda faz uma assimilação entre a lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação, com a pena de talião, né? Você praticou um aborto, você um dia vai ser abortada. Você praticou um crime, um dia alguém vai te ferir mortalmente. E na realidade, todos nós espíritas sabemos que não é assim. Não é uma matemática, não é uma contabilidade. E esse tema, depois eu fui procurar e me baseei muito numa palestra também do Haroldo Dutra Dias. Vocês podem procurar e complementar os conhecimentos, né? Está justamente dentro de um livro que muitos de nós às vezes não lemos, nós espíritas que eu digo, né? Que é o livro O Céu e o Inferno. Se você for lá no capítulo de número 7, penas futuras, tem um item, ou aliás, são 33 itens, né, que compõem esse código penal da vida futura. São 33 itens. Vocês podem ir lá e dar uma olhada para complementar, porque eu disse, né, não vou fazer nenhum seminário hoje. Mas eu queria pensar um dos mais importantes, que é o tripé, que justamente é o tema que a gente vai refletir hoje. É o de número 16. Artigo 16, vamos colocar assim, artigo 16 desse Código Penal da Vida Futura. Está lá assim, eu vou ler, estou com a tela aqui. O bom de fazer, né,
na live é que eu estou com um monitor desse tamanho, né? Que eu tenho problema de visão, então tá com um monitorzão atrás dessa câmera aí. Então o item número 16 fala assim: arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Vou repetir: arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Como diz o Haroldo, dá um seminário. A gente pode ficar aqui só nesse parágrafo e passar aí a noite inteira. Claro que eu não vou fazer isso, nós vamos ficar dentro de um tempo absolutamente tranquilo para não cansar ninguém. Mas olha, além do arrependimento, expiação e reparação, que é o tripé, ele aborda nesse parágrafo 2 outros assuntos que são fundamentais para a gente entender, que é exatamente a frase traços e consequências. O que é traços? O que são traços? Toda vez que nós fazemos um ato, toda vez que nós infringimos uma determinada condição, nós criamos algum traço. Isso, né? E ele fica marcado em nós, primeiramente. Fica marcado também no outro. Se é uma transgressão que ofendeu ou que atingiu uma outra pessoa. Então cria-se um traço. E isso é muito importante a gente entender. Só para a gente dar, eu vou colocar vários exemplos para que a gente possa entender de uma maneira bem prática. E vou usar bastante o livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, estamos falando de traços. No livro Nosso Lar, no capítulo, eu não me lembro, acho que é número 14, eu não me lembro. Tá fácil também, é só eu abrir esse telão aqui na frente, não preciso nem de cola, né? Olha aqui, número 31, ó, estava longe. O nome até do capítulo é um nome, né, tenebroso, chama Vampiro, mas vocês vão lembrar. No livro Nosso Lar, nesse capítulo, estava lá o André Luiz e a Narcisa conversando, de repente começa uma gritaria, né? Vou resumir bastante para a gente, né? Começa aquela gritaria, eles ficam assustados, e a Narcisa fala: André, é melhor você não ir, porque é uma situação que você ainda não está preparado para enfrentar. Mas o André, com aquela sede de conhecimento, com aquela vontade deslumbrante de enxergar, de conhecer, de aprender as coisas, ele insiste. E aí essa gritaria vem de um portão, né, de um dos portões lá que dá para o nosso lar, para a cidade do Nosso Lar. E eles vão lá. E o guarda, né, o vigilante, na verdade é o vigilante que está lá, vocês vão lembrar, ele fala: olha, o caso é o seguinte, é uma pobre mendiga, toda esfarrapada, que está ali pedindo, clamando por auxílio, para entrar aqui, para poder receber todas as benesses que nós temos aqui no nosso lar. E aí a Narcisa fala: mas por que você não permitiu? Olha, a regra é que não devemos permitir, porque ela está cheia de pontos negros. Lembraram, né, agora? Pontos negros. Narcisa, né, pensa, realmente, se é o caso de pontos negros, são algumas situações que realmente exigem um cuidado maior. Mas vamos lá. E aí o André vai lá também, ele olha e não vê nenhum ponto negro. E a Narcisa fala: como você está percebendo, você ainda não está preparado, mas nós estamos. E nós percebemos, olhando para essa entidade, para essa pobre coitada, 51 pontos negros. E aí ele fica pensando: mas que seriam esses pontos negros, né? E eles conversam com aquela pobre coitada e tal, e ela clama, né,
Que ela fala que ela trabalhou de enfermeira na vida terrena e que ela ajudou muita gente. Mas aí eles perguntam, né, da questão dos 51 pontos negros, que são 51 abortos que ela praticou. 51 vidas que ela impediu que viessem para a reencarnação plena. E aí ela foi impedida de entrar e ela sai xingando, gritando, amaldiçoando. Então, é um exemplo, esse capítulo mostra que, mesmo no caso do aborto, que é um caso de uma gravidade muito grande, produz traços. Esse é um traço e fica marcado na pessoa. Às vezes, na nossa vida social, mesmo sendo espíritos imperfeitos, claro, todos nós somos, a gente, através do verniz social, a gente, né, pode tentar dissimular esses traços, tentar esconder, mas a espiritualidade vê. Até o Haroldo fala, ele cita, né, em um dos livros do André Luiz também, que lá no plano espiritual, há muito tempo, eles têm um aparelho, né, esse aqui é um celular, mas eles têm um aparelho lá, naquela época, escreveu em 1940 e pouco, que chama psicoscópio. Eles passam assim, ó, né, e falam, né, no dia tal, no horário tal, numa situação, ficou marcado no seu perispírito esses traços. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que toda transgressão origina traços na nossa individualidade. Outra coisa que cita também nesse artigo 16 é consequências. Além dos traços que podem ficar não só na gente, mas em outra pessoa que foi atingida, na sociedade, né? Cria-se também consequências. Essa transgressão normalmente tem a sua consequência. E vocês podem perceber que a consequência, muitas vezes, ela não é mensurada assim. O que é isso que você está falando, Edgar? Vamos pegar o exemplo mais sutil. Não é o caso aí, né, em Penápolis, mas aqui em Getulino, às vezes, a gente tem as famosas fofocas. Então, quando você faz uma fofoca, mesmo boba, mesmo sem ter a intenção de atingir com uma gravidade, né, uma determinada pessoa, uma determinada situação, só Deus sabe qual vai ser o desfecho. Porque cada um que ouve aquilo e conta para o outro, muitas vezes uma ação pequenininha, impensada, pode ter uma consequência muito trágica, até trágica, né? Então, quando existe a transgressão, novamente cito, né, cria-se um fato, esse fato gera traços e consequências. E aí, de acordo com o artigo 16, vamos em frente, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo já consumi, tá bom, beleza. Existe a necessidade de que a gente faça um equilíbrio dessa situação, através dessas 3 orientações, que são exatamente o tripé, as 3 bases da justiça divina: arrependimento, expiação e reparação. Então vamos começar com arrependimento. Arrependimento. O primeiro grande passo no sentido de você apagar o traço, as consequências, é o arrependimento, que é um ato pessoal. É você se arrepender daquilo que você fez. Mas eu queria refletir com vocês em relação a isso também. O arrependimento, gente, não é chororô. Não é chororô, é ficar chorando. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu pai, onde eu estava com a cabeça? Eu estava numa obsessão, aquilo não é um gesto do Edgar. Eu estava numa situação em que eu não respondia pelos meus atos. Arrependimento não é isso. Isso é consciência pesada. O arrependimento verdadeiro,
que vale como início da regeneração, do abrandamento da nossa falta, é o arrependimento que acontece uma mudança de conduta. Mudança de conduta. Por quê? Vamos pegar naquele exemplo mesmo, né, para a gente não abrir muito, no exemplo da nossa irmãzinha enfermeira lá do nosso lar. Ela aparentemente estava arrependida, né, chorou, implorou, tal. Mas quando eles tocaram na ferida, quando eles cutucaram ali, né, na chaga, ela imediatamente ela reage de uma maneira destrambelhada, sai xingando, esbravejando, e com certeza leva com ela o sofrimento e toda a agonia. Não houve uma mudança de conduta, porque na realidade, na cabeça dela, ela estava achando que ela ajudou, né, as jovens a não arcar com o peso daquela falta perante a sociedade, aquela vergonha, que era muito comum naquela época, né? Hoje não muito mais, né? É uma pena. Então, o arrependimento exige uma mudança de conduta, exige uma mudança de ótica. Gente, essa câmera minha ela está espelhando, viu? Eu não sou canhoto, não sou destro, né? Mas essa mão aqui é a mão direita, mas está espelhando. Não sei como é que está para vocês aí, não consegui corrigir, mas tudo bem, isso não tem problema nenhum. Exige uma mudança de conduta, uma mudança de maneira de chegar. E isso o Espiritismo faz muito com a gente. E cobra quando a gente não atende, né, essa orientação. Porque se não houver essa mudança interna, né, essa modificação, que é das bases do Espiritismo, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é a mudança de paradigma. Se a gente não mudar, o que acontece? Você vai lá, meu Deus, estou arrependido, a outra oportunidade que tiver a mesma situação, você vai repetir exatamente a mesma ação que transgrediu determinadas leis divinas. Entendeu? Então, o arrependimento verdadeiro vem daqui. A gente tem que se arrepender aqui, espiritualmente. O segundo grande pilar é a expiação. Eu vou pular, vou deixar para o final, que a expiação é aquela conhecida, né? Porque quando a gente fala em lei de causa e efeito, é ação e reação. Né? A gente, estou expiando, né? Porque pratiquei coisas erradas nessa ou em outras encarnações. A segunda grande vertente é a reparação. Reparação. Mas que coisa, o Espiritismo é uma coisa maravilhosa, né? Na verdade, é o cristianismo, mas o Espiritismo explica isso de uma maneira tão real, tão acessível, né? Com uma clareza de raciocínio tão grande, é tão racional, não tem jeito da gente negar. Não tem por onde a gente negar. Nós temos que, além de nos arrependermos, antes da expiação, vem a reparação. Nós temos que reparar, né, para que sumam ou para que diminuam as consequências, né, das nossas faltas. Nós temos que praticar a reparação. E como que é essa reparação? Também eu vou recorrer a um trecho do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é muito didático, né? Vocês lembram que uma das cenas mais bonitas, para quem lê o livro e para quem assistiu o filme também, uma das cenas mais bonitas, né, que normalmente a gente derrama as lágrimas, é quando o André Luiz encontra lá no plano espiritual a sua genitora. Porque vocês lembram, a mãe do André Luiz era uma pessoa extremamente simples, e ele estava num nível, né,
do nosso lar, e a mãe dele estava num nível muito mais elevado. E ele sempre sonhava com a mãe, ele sempre, né, queria abraçar a mãe. À medida que ele conhecia mais, né, as verdades espirituais, mais ele tinha necessidade de encontrar com sua mãe. E um dia foi dado a oportunidade dela vir, né? A gente sabe, o espírito superior pode realmente, mediante as autorizações, visitar, né? É comum isso, inclusive no umbral. E aí ela vem, né, no filme, né, a gente consegue enxergar, no livro a gente imagina, então ela vem e abraça, né, o André Luiz, e é uma cena muito bacana, né? É o amor vencendo as barreiras da vida, depois da vida, né? Da vida espiritual. Então é uma cena muito bonita. E naquela conversa, entre várias explicações, ele pergunta para a mãe dele: mamãe, e o papai? O que aconteceu com ele? Aí ela fala: ó, filho, realmente o seu pai não está numa condição muito satisfatória. Você mesmo passou pelo umbral, né, há algum tempo, e passou por um período triste, num lugar tenebroso. Só que o seu pai, ele está em um lugar um pouquinho pior do que o seu, vamos dizer assim, mais tenebroso, um pouco mais materializado. E ele está lá na companhia de duas irmãzinhas. Ela até, né, tem um equilíbrio para colocar as coisas. Que vocês lembram que o pai do André Luiz, né, fazendo um parágrafo para a gente explicar, o pai do André Luiz era um cara muito rico, um cara muito bonito, mas era um Dom Juan, tinha um espírito de luz em casa, mas mesmo assim buscava a satisfação dos seus instintos, dos seus desejos, né, fora. E ele então tinha essas duas amantes. E quando desencarnaram, claro, eles estavam magnetizados por esse sentimento. Pode ser ruim, pode ser bom, né? Se tivesse um sentimento bom, estariam magnetizados em outros locais. Mas como eram, né, sentimentos baseados numa situação mais ligada a instintos, né, eles ficaram lá. E aí então, fechando esse parênteses, a mãe do André Luiz colocou essa situação e o André Luiz falou: e aí, mãe, o que nós podemos fazer? Eu estou aqui para trabalhar, eu quero ajudar um monte de espíritos aqui, mas eu quero ajudar o meu pai da última encarnação. E ela, com aquele jeitinho tranquilo, sereno, falou: calma, filho, já está tudo arrumado, já está tudo planejado. O seu pai vai reencarnar, já está planejando a reencarnação, e eu também vou reencarnar. E nessa próxima reencarnação, novamente nós vamos constituir um lar. Eu vou desposá-lo novamente. Mas mãe, falou André Luiz, depois que a gente ficou sabendo que o pai fez tudo isso, ainda nessa situação a senhora vai enfrentar tudo de novo? Sim, meu filho, vou desposar novamente o seu pai. E as irmãzinhas, mãe, que estão lá com ele? Sim, André, aí é que vai se completar o círculo, a perfeição divina, as oportunidades. Essas duas irmãzinhas que tiveram esse relacionamento com seu pai, que ainda estão magnetizadas de certa maneira por todas aquelas situações vividas por eles, elas vão reencarnar como nossas filhas. Olha, gente, é a oportunidade da reparação através do amor. A reparação, o componente principal da reparação de um ato, de uma transgressão, é através necessariamente do amor. E aí a gente fica imaginando, né? Magnetizados em encarnações anteriores,
resquícios desse amor, sabe lá de que espécie, mas como filhas. E o pai, né, embalando essas crianças, dessa vez com um amor paterno, mudando um pouco da perspectiva, e tentando, através da obrigação, da educação, do fornecimento da moral cristã, de um embasamento de um lar bem embasado, né? Bem alicerçado, principalmente numa doutrina lógica, consciente, esse pai vai ter que passar para essas crianças, né, para esses espíritos, as bases para que elas tenham uma vida um pouco melhor. Só a gente fica pensando depois que elas estiverem na adolescência, né? E esse pai aí, então, fazendo de tudo, né, para poder conter esses instintos, né, e usando uma ferramenta que é a ferramenta do amor. Então, veja, a espiritualidade, a lei divina, ela sempre vai nos oferecer oportunidades de reparação. Então, quando a gente pensa assim, em transgressões que executamos em encarnações anteriores, e que isso vai retornar para a gente de uma maneira matemática, na mesma intensidade, né? Nós temos, através desse capítulo do céu e o inferno, o perfeito entendimento que as oportunidades vão surgir para que as penas sejam abrandadas. O Mestre Jesus, ele, numa das oportunidades que ele teve com Simão Pedro, ele tem uma famosa frase que ele fala: Simão, o amor e a caridade cobrem uma multidão de pecados. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que usam isso aí para falar assim: ah, não, então eu vou dar umas transgredidas e depois eu vou fazer bastante caridade para poder compensar. Na realidade não funciona assim. Mas as oportunidades necessariamente vão acontecer nessa encarnação e em encarnações posteriores. Então, há de se fazer um esforço para perceber essas oportunidades. A Sueli está nos ouvindo, com certeza, e ela pode estar lembrando de uma história que eu conto em muitas palestras minhas, né, em muitas preleções, em que eu cito um antepassado meu, né, fictício, claro, porque há uma lenda lá do Extremo Oriente, lá das Arábias. Dizem que lá existia um turco. Na verdade, o sírio, o libanês, ele não gosta que chamem de turco. Turco é da Turquia, né? Mas aqui no Brasil, irão nos ouvir em outras oportunidades, já que o vídeo vai ficar gravado. Eles tinham esse tino, né, para negócio. Eu me lembro aqui, em Getulina tinha um mascate, ele andava com aquelas malas, né? Eram umas malas de material duro, né? Tinha aquelas fitas em volta, duro assim. E não era uma mala muito grande, mas pesada. E uma característica que eu me lembro assim, era que tinha de tudo, tudo que você imaginava. Uma vez a gente brincou, né? Vamos ver o que o turco tem aí. Então a gente combinou de perguntar as coisas mais estranhas. Eu lembro que para mim caiu para perguntar para ele se ele tinha pedra de isqueiro. Tem gente que está ouvindo a gente que não sabe nem o que é pedra de isqueiro, porque antigamente, né, isqueira não é esses biques, né, que você compra, usa e depois descarta. Você colocava gasolina, fluido, e tinha uma pedra que dava faísca lá dentro, que é igual essa que tem, né, mas que não troca mais. Então acabava. Então tinha uma rodelinha assim que a gente
tinha uma janelinha, você tirava aquelas pedrinhas e colocava no binga, né, nos isqueiros. E eu perguntei, falei, Turco, você tem pedra de isqueiro? Ele olhou para mim e falou, mas tá muito novinho para fumar. Eu falei, não, mas eu não fumo não. É para saber se você tem. Ele enfiou a mão naquela mala lá e tal, e procurou, tirou lá. O outro lá perguntou se ele tinha uma meia de seda numa cor estranha, enfiou lá, tirou, né? Que nem um mágico, assim, tirou aquela. Enfim, eles tinham de tudo. E aí, voltando à história, esse nosso amigo, então, lá no Oriente, ele estava tendo muita concorrência na província onde ele fazia o mercado dele. E ele resolveu ir para outra cidade, onde falaram que lá estava tendo um boom de dinheiro, era uma região muito rica e tal, né? E ele, com essa visão materialista, falou, eu vou para lá. Aí alguns amigos, né, falaram, olha, Turco, é complicado, viu? Você, para sair dessa nossa cidade, para ir para essa outra que você está falando, você tem que atravessar um deserto. O Sueli está lembrando essa história, né, Sueli? Você tem que atravessar um deserto. E esse deserto, ele é muito perigoso. Ele é um deserto onde você tem muita tempestade de areia que apaga as trilhas. E se você for pego por essa tempestade de areia, você vai ficar perdido. Naquela época não tinha, né, GPS, essas coisas. Em Turco não, eu tô consciente, eu quero ir, eu vou para lá. E foi, pegou a malinha dele, que era a coisa que ele mais tinha, era o maior valor que ele tinha naquela existência, e foi. Um dia, pegou o cantil, cheio de água, tudo, e foi. E aí, no primeiro dia foi bem, no segundo bem, no terceiro dia veio a famosa tempestade de areia. Ele se abrigou, passou, quando passou a tempestade de areia, que ele olhou para os lados, não tinha mais nada. Nenhuma referência que ele pudesse seguir. Aí começou a andar, olhando para o sol, olhando para a lua à noite, aquele frio à noite, tentando achar, e não adiantava, não achava. Andava em círculos, voltava nas mesmas pedras. E ele, que era uma pessoa que não acreditava em Deus, né, nessa hora ele caiu de joelhos e fez uma oração até simples, mestre, me ajuda, eu preciso achar um caminho para poder sair dessa situação aflitiva que eu estou passando. Estou com pouca água. Fez uma oração simples. Quando ele ergueu a cabeça, abriu os olhos, ele viu lá um cerquinho, aqueles cerquinhos, aquelas tendas árabes, né, toda listadinha, bonitinha, colorida. E ele foi correndo lá. Chegou lá, estava lá um cara lá, né, que a gente chama de caixa d'água, né, caixa d'água de 1000 litros, um cara forte, né. Ele falou, por favor, meu amigo, eu preciso de indicação de onde eu chego para a cidade. Ele falou o nome da cidade. Falou, meu amigo, aqui não damos nenhuma indicação. Aqui nós só vendemos gravatas. Estava aquele monte de gravata lá atrás, tudo pendurada. Aí o Turco saiu bravo de lá, né? Meu Deus do céu, eu preciso de uma orientação para saber para onde eu vou, e ver um cara maluco desse me oferecendo gravata aqui no meio do deserto. O que eu vou fazer com gravata? Eu preciso de água, eu preciso de orientação. E saiu, andou mais um dia, 2 dias. Aí acabou a água. Quando acabou a água, ele desesperou. Só que aí ele fez uma oração um pouco mais profunda. Isso faz parte do nosso processo de aprimoramento, né? Ruim quando esse aprimoramento se dá dessa maneira, através da dor. Mas, né, a coisa começou a apertar, e ele aí então falou, oh, meu Senhor, eu realmente na outra oração eu fiz da boca para fora, mas agora eu estou fazendo uma oração muito sentida, muito necessária, muito real, eu preciso de água. E fez aquela oração mais sentida um pouco. Ergueu a cabeça e estava lá de novo aquela tenda bonita, assim. Saiu correndo, quando chegou lá, estava de novo aquele, né, o caixa d'água lá. Eu não preciso de orientação, agora eu preciso de água. E o guarda lá, o vigilante, falou, meu senhor, precisa falar de novo? Aqui nós só vendemos gravatas. Quer gravata? Nós só vendemos gravatas. Nossa, aí então ele sai, xinga e vai embora. Mas ele não tem mais água, ele não tem mais forças, ele não tem mais orientação,
ele só tem, está aqui desse lado, né? Ó, ele só tem o mestre, só tem o mestre. Como muitas vezes nós nos deparamos com determinadas situações, que só nos sobram a presença constante do Mestre Jesus e, claro, e toda a sua legião de colaboradores, nossos anjos guardiões, nossos mentores, nossos espíritos amigos. E aí então, nessa hora, já quase agonizando, rastejando naquelas areias tórridas do deserto, ele faz a derradeira oração. E aí ele toca num ponto principal. Fala: Senhor, se eu conseguir sair dessa situação, eu prometo que eu vou mudar de vida. Eu prometo que eu vou pegar essa malinha, que é a coisa mais valiosa que eu tenho, que representa as verdades materiais, e que muita gente só enxerga essa malinha. Eu vou pegar essa malinha, vou vender ou vou doar para todas as pessoas que necessitam. Sentido, mudança de paradigma, mudança de conduta, renovação espiritual. Nessa hora, ele ergue a cabeça e não vê mais aquela barraquinha. Ele vê um castelo, aquele castelo bonito, cheio de pedras de mármore, de granito, polido, e ele rastejando com dificuldade, chega até o portal, e ele consegue, através de um vidro lá, muito bonito, ver uma fonte de água cristalina jorrando lá dentro, e ele agradece: obrigado, meu Deus, eu estou salvo, obrigado. E vai entrar no castelo. Quando ele tenta entrar, o guardião que está lá no portal bate a mão no peito dele e fala: meu senhor, aqui o senhor não entra. Mas por quê? Porque aqui nós só permitimos a entrada de pessoas que usem gravatas. Percebem? Percebem? Eu conto essa história porque as oportunidades de apagar as nossas faltas, diminuir as consequências, apagar os traços, diminuir os traços, elas aparecem todos os dias através de gravatas. Só que nós não ligamos. Eu não estou indo para o baile, eu não estou indo para o casamento, eu não estou indo para uma solenidade, para um comício, né? Eu não preciso de gravatas. Então, uma coisa que eu sempre peço nas minhas orações, que eu sou muito imperfeito, viu? Para que eu tenha a oportunidade de perceber essas oportunidades que a vida nos oferece, para poder diminuir os meus débitos, saldar uma parte. E aí, quando nessa encarnação, ou nas próximas, ou no plano espiritual, a gente tem um débito um pouco melhor, né? E no fim, então, agora, já estamos aqui em 45 minutos, que era o tempo que eu gostaria de usar. O último tempo é expiação. Vou falar bem rapidamente, porque expiação, né, é uma coisa já que a gente está bastante discutido, falado, entendido. A expiação, na realidade, é a colocação nossa, como individualidade, no lugar daquela ou daquele que nós agredimos. A expiação nos coloca numa situação de receber, com todas essas situações que abrandam, né? Se for o caso. Se não for o caso, infelizmente, ela vai vir matematicamente, né? Se nós não buscarmos essa reparação, se nós não buscarmos uma reforma interior, essa situação vai nos voltar de uma maneira matemática. Então, queridos amigos,
queridos irmãos. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de refletir comigo sobre esse tema importante, né? Tem muita coisa para falar, né? Deus assim nos permitir, e Ele há de nos permitir, um dia estaremos juntos, né? Em Penápolis, em Promissão, em vários lugares aqui onde as pessoas estão nos ouvindo, para a gente poder então esmiuçar e levar assim essa reflexão muito mais a fundo do que eu estou tendo a oportunidade agora. Mas agradeço a todos vocês, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Eu acho que eu apaguei algumas pequenas, né, faltinhas, né, porque isso é um dever meu, né, quando o Rony me convidou, realmente na hora, né, e farei quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Eu vou permanecer um pouquinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e eu for capaz de responder, assim eu farei. Se não, desejo de coração para vocês uma abençoada semana, um mês que nós estamos começando agora, de setembro, abençoado para todos vocês, que esse fantasma da pandemia, que agora parece, né, que está melhorando, com alguns repiques, né, mas vamos tomar cuidado, promova então oportunidades da gente estar junto novamente, de corpo presente, que é muito mais gostoso, tá bom? Beijão para todos, fiquem com Deus.